Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o pastor Flávio, Ministério ID de Itajubá, Minas Gerais. Hoje eu quero falar um assunto com vocês. Eu quero falar sobre o jejum. O que é o jejum? Como nós devemos fazê-lo? Por que fazer o jejum? Qual a importância do jejum? O que Jesus disse sobre o jejum? Como nós devemos o jejum? Então hoje nós vamos aprender sobre o jejum. Você talvez não já ouviu ou não ouviu sobre o jejum, vai poder aprender um pouquinho agora. Porque nós estamos vivendo um momento em que é necessário a gente usar todas as nossas armas. Então vamos lá. O jejum na Bíblia possui uma importância espiritual muito grande no desenvolvimento da fé e na revelação do projeto e direção de Deus. O jejum e a oração é uma arma poderosa. É uma poderosa arma espiritual dada pelo Senhor ao seu povo e à sua igreja. Quando nós observamos em Mateus 17, 21, Mateus 17, 21, já iniciando o nosso estudo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas você pegar a sua Bíblia aí, em Mateus 17, 21, quando os discípulos foram tentar expulsar um demônio de um menino, eles não conseguiram expulsar. E depois Jesus chegou onde eles estavam. E o pai do menino disse para Jesus que os discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus então, em Mateus 17, verso 18, Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Mateus 17, verso 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos nós expulsá-lo? Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá e ele irá. Nada vos será impossível. Esse tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Então, é importante não interpretar o texto errado, achar que a pessoa simplesmente tem que jejuar e orar para expulsar o demônio. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo no verso 20 que eles não tiveram fé para isso. E que, você entenda aí o texto e o contexto, a oração e o jejum, então, produzem fé no nosso coração. São os meios pelos quais também nos ajudam a ter fé, a desenvolver a nossa fé, a acreditar naquilo que a gente vai falar, a sentir o poder e a autoridade de Deus para fazer o que deve ser feito. Então faltou fé. E aqui ele está querendo dizer que a oração e o jejum poderia ajudá-los nessa hora que parecia difícil, porque eles teriam fé. A fé produzida pela oração acompanhada do jejum. Mas nós vamos estendendo aqui o nosso ensino e você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Talvez agora você ainda não entenda, mas você vai entender. Se continuarmos aqui, nós vamos observar que o jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e propósito específico. Não há regras fixas na Bíblia sobre quando jejuar. Não há uma regra fixa sobre quando jejuar ou qual tipo de jejum praticar. Isto é algo pessoal. Mas a prática do jejum, além de ser recomendação bíblica, traz consigo alguns princípios que devem ser entendidos e seguidos. A Bíblia está cheia de menções ao jejum. Fala não apenas de pessoas que jejuaram e da forma como o fizeram, mas também infere que nós também jejuaríamos e nos instrui na forma correta de fazê-lo.
Era costume dos fariseus jejuar pelo menos 2 dias por semana. Lá em Lucas 18, 12, os discípulos jejuavam. Né? Eles vieram até reclamar com Jesus, falar para Jesus que os discípulos de Jesus não jejuavam. Então eles vieram questionar Jesus. Por exemplo, em Lucas capítulo 5, no verso 33 a 35, disseram eles, os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus discípulos, Jesus, entretanto, comem e bebem. Quer dizer, então, os fariseus reclamando com Jesus que os discípulos de Jesus não jejuavam. Então Jesus disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então Jesus está se referindo a ele. Jesus está falando dele. Está entendendo? Jesus está falando dele. Que ele estava ali presente naquela hora, com eles. Então, não era momento deles estarem em jejum. Mas quando Jesus, ele, fosse tirado deles, então eles iam jejuar. E como Jesus morreu, ressuscitou, não é para jejuar só nos dias que Jesus havia morrido, porque eles nem jejuaram, eles fugiram. Eles estavam com medo, eles nem estavam crendo mais que eram discípulos. Quando Jesus morreu, todos abandonaram Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou, então, eles voltaram de novo e receberam aquela confirmação, né, de que o que eles estavam fazendo estava correto. Então eles voltaram e pegaram firme, novamente, a trabalhar como discípulos. Eles entenderam então o propósito de Deus. E depois que Jesus esteve com eles durante muitos dias, durante 40 dias, Jesus foi assunto ao céu. Então Jesus está dizendo que depois que eles fossem tirados, eles iam jejuar. E você vai observar aqui que realmente a igreja no Novo Testamento, ela jejuou em várias ocasiões. Daqui a pouco nós vamos falar também a respeito disso. O ensino de Jesus sobre o jejum, não há como negar que o mestre esperava que jejuássemos. Jesus esperava que a gente jejuasse. Olha bem para você ver em Mateus capítulo 6, verso 16 ao 18, Jesus fala assim para os discípulos, quando jejuardes, eles não estavam jejuando ainda, mas quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, está vendo? Jesus está mostrando como que se deveria fazer o jejum, né? O jejum que era particular, que era individual, não era para ser mostrado, não era para ficar se vangloriando, como os fariseus faziam. Era para fazer uma coisa secreta, diante de Deus. Vamos seguir em frente. O propósito do jejum. Qual é o propósito do jejum? Para que serve o jejum? Olha bem, devemos entender que o jejum não muda a Deus. Deixar bem claro, o jejum não muda a Deus. Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Então o jejum não muda a Deus. Jejuar muda a gente, muda você. Vai lhe ajudar a manter-se mais susceptível ao Espírito de Deus. Vai ficar mais sensível. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Ele está ligado diretamente a nós. O jejum está ligado diretamente a nós. A nossa capacidade de romper com as barreiras e limitações da carne. O jejum vai deixar nosso espírito mais afinado com as coisas de Deus, mais ligado com as coisas de Deus. O jejum vai trabalhar no nosso interior, na nossa alma. Viu? Você que está me ouvindo aí, com todo carinho e respeito, o jejum não muda Deus. O jejum não muda Deus. O jejum muda nós, muda nosso jeito de ser. Mas vamos seguir em frente. A resposta às orações flui melhor quando jejuamos, porque através dessa prática estamos liberando o nosso espírito na disputa da batalha contra a carne, contra a natureza carnal. A natureza nossa carnal não quer jejuar. E por isso algumas coisas acontecem. Sabe o que vai acontecer? A fé, ela é do espírito.
A fé ela é do Espírito, não da carne. Portanto, quando a gente jejua, nós estamos tirando os entulhos, aquilo que impede a gente de ter fé, de acreditar. Então, nós, quando estamos jejuando, nós diminuímos a força da carne nossa, da carnalidade nossa. Nós eliminamos as dúvidas, os medos e liberamos a fé para que ela possa se expressar. Quando Jesus disse aos discípulos que eles não puderam expulsar um demônio por falta de jejum, ele não limitou o problema somente ao jejum, mas ele falou foi por causa da falta de fé, como um fator decisivo no fracasso daquela tentativa de libertação. Então, quando eles não conseguiram expulsar aquele demônio, a primeira coisa que Jesus falou foi por causa da falta de fé. Então, o jejum ele ajuda a gente a ficar mais sensível, a ficar mais assim ligado com Deus, a acreditar mais e a exercer a nossa fé. Nós temos ousadia. Nós falamos com convicção, com autoridade. Aí você sabe, tudo é possível ao que crê. Aquilo que a gente começa a crer de verdade e a gente fala, e se está dentro do propósito de Deus, se não é pecado aquilo que a gente está falando, aquilo acontece. Então o jejum libera a nossa fé. O jejum ajuda a liberar a fé. O que nos dá a vitória sobre o inimigo é o que Cristo fez por nós na cruz. E a autoridade no seu nome. O que dá vitória para nós é o que Jesus já fez. Jesus não vai dar vitória, ele já deu vitória. Só que quando a gente está diante de um problema, a gente fica na dúvida, na confusão, no medo. Mas quando a gente jejua, a gente ora, a gente está ali mais na presença de Deus e a nossa fé aumenta. O jejum em si mesmo não me faz vencer. Só jejuar por jejuar. É preciso estar ali em contrição, em oração, diante do Senhor. E ao mesmo tempo jejuando está mostrando que eu tô com toda a força buscando o Senhor com vontade. Então isso faz eu ficar mais consciente. Isso libera a minha fé. Eu acredito mais, eu tenho mais fé nos meus combates e me fortalece. Isso me dá ousadia. Você está entendendo o propósito do jejum? Alguns exemplos do jejum no Novo Testamento. Quando Jesus iniciou o ministério, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas capítulo 4, verso 1 e 2. Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. E ali Jesus jejuou 40 dias. Então ali ele se fortaleceu no Senhor. O Espírito de Deus fortaleceu Jesus ali. Ele estava ali em oração. Acabei de falar aqui, né? A gente tem mais fé num confronto espiritual. No item 3 aqui, os líderes da igreja em Antioquia, lá em Atos capítulo 13, no verso 2, eles jejuaram também para adorar o Senhor. Lá em Atos 13, verso 2, diz que eles estavam servindo ao Senhor, jejuando na presença do Senhor, ali servindo, se entregando ao Senhor, em jejum ali, adorando o Senhor também. O item 4, na hora de impor as mãos e enviar os obreiros para uma missão, e eles estavam jejuando e orando, e disse o Espírito Santo, apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Atos 13, verso 3, em colocaram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram debaixo de oração e jejum. Quer dizer, enviaram com muita fé, eles tiveram fé, acreditaram e oraram e enviaram os dois com fé. Isso foi debaixo de oração e jejum. Em Atos capítulo 14, verso 23, quando Paulo passou na primeira viagem missionária, ele passou por Listra, por Derbe, por Icônio, por aquelas regiões ali. Ele também, em Atos 14, 23, por meio, se você pegar a sua Bíblia aí, você vai ver Atos 14, 23, o apóstolo Paulo, ele, por meio do jejum e da oração, ele disse assim, que deveria ser feito a ordenação dos presbíteros naquela região. Atos 14, verso 23, quando ele passou ali pela cidade de Listra, Icônio e Antioquia, ele diz em Atos 14, 23, e havendo-lhes por comum consentimento eleito presbíteros em cada igreja, com oração e jejuns, encomendaram-nos ao Senhor em quem haviam crido. Então, também para ordenar ministros, foi debaixo de oração e de jejum, com fé ali mesmo. Paulo também jejuou muito, em 2 Coríntios capítulo 6, do verso 3 ao 5. Paulo jejuou várias vezes, em várias ocasiões, e orou muito com jejuns e oração, porque o jejum e a oração junto dá fé para poder enfrentar as adversidades que ele enfrentou, as aflições, as cadeias, as torturas. Então ele jejuava e orava para ele suportar, para ele ter fé, mais fé ainda. Não é que a gente
quando a gente não jejua, a gente não tem fé. A gente tem fé, mas existem situações que a gente precisa ter um pouco mais fé, ter mais ousadia. E o jejum ajuda a gente a fazer isso. Ele dá mais garra para a gente, mais força, mais convicção. Você vai entendendo melhor durante as nossas ilustrações agora. O que é o jejum e como fazê-lo, então? Olha bem as formas de jejum. Como que eu faço jejum? Quais as formas de jejum? Pelo menos algumas formas nós podemos dizer as essenciais. Letra A, o jejum parcial. Existe o jejum parcial. Normalmente o jejum parcial é praticado em períodos maiores ou quando a pessoa não tem condições de se abster totalmente do alimento. É o caso, por exemplo, de Daniel. No capítulo 10, verso 2 e 3, está escrito: Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. Diante da situação que ele estava vivendo na Babilônia, no sofrimento do povo de Deus ali, esperando uma resposta, ele ficou em oração, ficou em jejum, ele estava se fortalecendo, estava buscando ao Senhor. Então ele ficou durante 3 semanas, 21 dias, e ele fez um jejum parcial. Ele não comeu manjares desejáveis, coisas desejáveis. Tipo assim, você vai fazer um jejum parcial hoje, você pode falar: hoje eu não vou comer arroz, feijão, carne, só vou comer legumes, ou só vou comer frutas, beber água, frutas e legumes. É um tipo de jejum parcial. Ou senão eu vou ficar um jejum 2, 3 dias, vou ficar bebendo água e comendo frutas, ou comendo uma bolachinha de vez em quando, mas orando. Porque o importante é você estar orando. Tem que estar orando, senão ficar um jejum só e trabalhando e não orar não resolve muito, fica apenas uma dieta. Porque o importante é o jejum, acompanhado da oração. Tá? Então aqui para você ver, ele pranteou durante 3 semanas, ele está dizendo, ele orou, chorou na presença do Senhor, 3 semanas ali em oração e em jejum. É o jejum parcial, quando se abstém de algum tipo de alimento. Tem também o jejum normal. O jejum normal é a abstinência de alimentos, mas com a ingestão de água. Nós precisamos da água. Ficar muito tempo em jejum, sem comer a comida sólida, é necessário que tome água, porque nossos rins precisam estar funcionando. O corpo não pode ficar muitos dias sem água, que dá problema nos rins, cheio de intoxica. E até a própria medicina recomenda que é preciso haver uma eliminação das toxinas, né, para limpar o corpo também. E a gente não aguenta ficar muito tempo sem a água. Jesus, por exemplo, em Mateus 4, ele jejuou 40 dias. A Bíblia fala que naqueles dias, em Mateus 4, 2, ele não comeu naqueles dias, mas ao final daqueles dias teve fome. Então Jesus ficou 40 dias, ele bebeu água, porque a Bíblia fala que ele teve fome, não fala que ele teve sede. Porque quando a pessoa fica sem comer e sem beber, a Bíblia fala, não comeu e não bebeu. Jesus fez o jejum como homem. Jesus não estava como Deus na terra. Ele ficou em jejum como homem. Como homem, ele bebeu água, mas não comeu e ficou em oração durante 40 dias. Ele teve fome. Então esse é o jejum normal, em que a gente se abstém dos alimentos, mas faz a ingestão de água. Nós temos também o jejum total. O jejum total é a abstinência de tudo, inclusive da água. Só que esse não pode ser por muito tempo. Como Jesus fez 40 dias, não pode ser um jejum ficar sem água 40 dias. Daqui a pouco talvez você esteja pensando aí, mas e Elias e Moisés, que ficaram 40 dias? Já que eu vou chegar nesse assunto, eu vou te explicar. Mas o jejum total sem água, nós temos algumas menções na Bíblia. Por exemplo, de 3 dias, a Esther, ela, lá em Esther, capítulo 4, verso 16, diante daquele problema que eles estavam vivendo, em que o primeiro-ministro da Pérsia, dos medos e persas, lá queria destruir o povo judeu. Ela não podia chegar na presença do rei para reivindicar os direitos dela e do povo dela. E você conhece a história, ela não podia ir porque não era permitido que ela entrasse na presença do rei. Mesmo sendo rainha, fazia 30 dias que o rei não a chamava. E aí o tio dela, que estava lá fora do palácio, falou para ela chegar na presença do rei. Ela falou, como? Eu não posso. E ela disse que não ia chegar. Mas aí ele enviou um recado, você precisa entrar na presença do rei, porque senão nós vamos todos perecer. E quem sabe que foi por isso que Deus te colocou aonde você está como rainha. Então o que a Esther fez? Ela falou para Mardoqueu, ou para Mordecai, o mesmo nome, mesma pessoa. Fala para todas as pessoas jejuarem por mim durante 3 dias.
que não comam e não bebam nada. E eu vou entrar na presença do rei. Se eu morrer, eu morri. E ela ficou 3 dias sem comer e sem beber água, conforme ela mesma relata. E ela entrou na presença do rei. E o rei aceitou o pedido dela. Então você vê, o jejum faz a pessoa ter mais ousadia, ter mais fé, acreditar naquilo que parece impossível. A oração acompanhada do jejum faz com que eles estejam, com que a gente tenha mais ousadia. Você está entendendo? Então ela teve ousadia, entrou, teve fé e entrou na presença do rei. E o rei concedeu a ela o direito, o que ela queria, e resolveu a questão, o sofrimento do povo dela. Nós podemos ver também em Atos capítulo 9, quando Paulo se converteu, ele ficou 3 dias cego, não comeu e não bebeu água. Então aqui nós temos aqui o jejum total, em que não come nada e não bebe nada. Mas esse deve ser feito em período curto, para evitar problemas físicos. Tá? Porque o nosso problema, a nossa luta, em primeira instância, é contra a nossa natureza carnal, que tem dúvida, que é incrédula, que tem medo. O nosso primeiro problema não é a nossa primeira dificuldade, não é contra o nosso corpo, ainda que também nosso corpo precisa ser disciplinado, e o jejum ajuda, mas a nossa maior luta no jejum, a nossa maior vontade, determinação no jejum, é porque o jejum faz a carne, a natureza carnal, se submeter à vontade do Espírito. O Espírito libera a fé. A gente perde o medo, fica mais crente, mais com fé, mais ousado. Então esse é o jejum total. Aí, nós vimos aí o jejum parcial, o jejum normal e o jejum total. Agora nós temos aí o jejum debaixo do sobrenatural de Deus. É um outro tipo de jejum, que é o jejum em condições especiais. Deixar bem claro para você. Foi o caso que aconteceu com Moisés e Elias. Lá em Êxodo 34, 28, Moisés ficou 40 dias sem comer e sem beber. Mas olha bem, um jejum debaixo do sobrenatural de Deus, numa condição especial, direto na presença de Deus. Então não teve como. Deus sustentou ele em tudo ali. Com 40 dias debaixo da presença de Deus no monte. E também de Elias, quando Elias está ali fugindo de Jezabel, e ele caminhou 40 dias com a força daquela comida, mas olha bem, debaixo de uma condição especial, sobrenatural, porque o anjo preparou uma comida para ele. Foi uma coisa especial, atípica. Ele comeu uma comida, a Bíblia fala em 1 Reis 19, 8, com a força daquela comida. Então a comida que foi feita para ele foi uma comida que deu condições físicas para ele caminhar 40 dias e 40 noites sem sentir fome, sem sentir sede. Então uma condição sobrenatural. Então nós temos pelo menos esses 4 tipos que você deve atentar. O jejum parcial, que quando a gente se abstém de algum tipo de alimento. Tem o jejum normal, quando a gente faz abstinência de alimentos, mas a gente bebe água. Tem o jejum total, quando a gente não come nada e não bebe nem água, mas esse tem que ser feito num período curto, né? E tem o jejum que foi feito debaixo do sobrenatural de Deus, que foi em condições especiais, no caso aqui de Moisés e Elias. Nós podemos falar, agora outro tópico aqui, nós podemos falar que estamos jejuando? Eu posso sair falando que a gente está jejuando? Eu estou jejuando. Eu posso fazer isso? Olha, algumas pessoas são extremistas quanto à descrição do jejum, enquanto outras, à semelhança dos fariseus, tocam trombeta diante de si. Em Mateus, no capítulo 6, verso 16 ao 18, Mateus, capítulo 6, verso 16 ao 18, Jesus condena o exibicionismo, ficar se exibindo, né, como os fariseus ficavam. Então Jesus fala assim, em Mateus 6, verso 18, verso 16. Mateus 6, verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecido como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então Jesus aqui está condenando a exibição, ficar falando, ficar mostrando, né? Ficar ali com aquela carinha triste e tal, para dizer que está jejuando.
como os fariseus faziam. Eles ficavam tocando a trombeta. Não é isso que Deus quer. Ele quer uma coisa particular entre a gente e Deus. Mas existem situações que você vai ter que falar ali para aquela pessoa em off. Olha, hoje eu não estou comendo, eu tô em oração. Você entendeu? Não é ficar aquela coisa extremista. Não, não vou falar. De repente, em alguma situação, você vai ter que falar, olha, não, hoje eu não estou comendo, eu estou em oração, eu estou me abstendo de alguns alimentos. Isso em situação especial. Está entendendo? Senão você fica aquela coisa assim, você entra numa situação que você não fala e a pessoa fica, mas por que você não come? E você passa o dia inteiro na casa da pessoa e não come. Às vezes é preciso esclarecer. Mas não para se exaltar, não para aparecer. Tá? Então Jesus condena o exibicionismo. Mas existem situações que a gente vai ter que explicar até para a pessoa. Por exemplo, você quer ver uma coisa? A Bíblia fala de proclamação de jejum. Como, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 20, quando Josafá estava passando aquela dificuldade com todo o povo, quando os inimigos cercaram o povo de Deus lá e queriam tomar as terras deles e queriam matá-los, a Bíblia fala que Josafá proclamou um jejum. Então todos ficaram sabendo que era preciso fazer um jejum e todos juntos jejuaram. Então o jejum foi proclamado. Um sabia que o outro estava jejuando. Em Esdras, no capítulo 8, também Esdras proclamou um jejum quando ele saiu de Babilônia para ir para Jerusalém. A Bíblia fala em Esdras, capítulo 8, que ele ficou com vergonha de pedir ao rei militares, soldados, escoltas, e ele chamou o povo que estava ali com ele no meio do caminho já e apregoou um jejum coletivo, um jejum em grupo. Esther, conforme eu acabei de falar também, proclamou um jejum. Então as pessoas comentavam com as outras lá, ela pediu que a gente jejuasse, ela pediu que a gente jejuasse. Então você está vendo que existem momentos em que as pessoas vão ter que saber que a gente está jejuando. Isto sem o exibicionismo. É isso que Jesus condena. Ficar exibindo, ficar se vangloriando. Mas se a gente puder não falar aquela condição tranquila, sem problema, lavou o rosto, tomou um banho, está bem, alegre, sorridente, não fala, não precisa falar. Mas quando não tem jeito, né, aí temos que explicar. Tá bom? O jejum e a oração podem mudar o destino de uma nação. Você lembra de Jonas? Quando Jonas foi em Nínive pregar a palavra, olha bem, depois que ouviram a proclamação do juízo de Deus por parte de Jonas, os ninivitas creram na palavra e como sinal de arrependimento, toda a nação jejuou diante do Senhor. Jonas capítulo 3, verso 5. Então ali o jejum diante do Senhor, mostrando um entristecimento, um arrependimento, uma convicção de erro e uma fé em Deus, de que Deus era capaz de mudar aquela situação. Josafá também, conforme eu acabei de falar, Josafá, por meio da oração e do jejum, em 2 Crônicas, capítulo 20, eles estavam orando, jejuando ali, e o Espírito de Deus falou com eles. E eles tiveram fé para fazer o que tinha que ser feito. E eles foram enfrentar os inimigos, baseado debaixo de uma palavra de Deus, com ousadia, colocaram o grupo de louvor na frente e enfrentaram os inimigos lá. Deus fez uma grande obra. Por quê? Porque o jejum junto com a oração junto com o jejum, dá ousadia, dá fé, dá convicção. A gente acredita naquilo que deve ser feito, a gente entende o que deve ser feito, a gente fica mais ligado no mundo espiritual, a gente tem força para repreender o inimigo, para declarar a palavra de Deus, para confiar em Deus, seja lá o que venha a acontecer. Um outro exemplo também que a gente poderia falar, quando o próprio Davi, quando o filho dele morreu, a criança morreu, a Bíblia fala que Davi ficou 7 dias em jejum, mas ele ficou ali caído no chão, pedindo misericórdia a Deus, e depois, porque ele achava que a criança poderia sobreviver, a criança ficou doente, ele ficou ali orando e jejuando, e quando terminou os 7 dias, a criança morreu, mas aí você pode falar, mas então a oração dele não resolveu o problema. Não, mas ele levantou com mais fé em Deus ainda, ele entendeu, ele aceitou a morte da criança de uma forma diferente. Se ele não tivesse orado e jejuado, ele poderia não ter aceitado o que aconteceu, que foi a morte do filho dele. Quando o filho dele morreu, ele levantou, tomou um banho, foi para a igreja e adorou a Deus. Os próprios empregados dele, os servos dele, não acreditaram. Falaram para ele, Davi, você estava orando aí, nós pensamos que se a gente falasse para você que a criança tinha morrido, você ia fazer uma loucura. E Davi então falou, não. A criança morreu, eu vou até ela, mas ela não pode vir até mim. E a Bíblia fala, e depois ele consolou a sua esposa, e depois teve outros filhos. Então, a oração e o jejum ali nesse caso de Davi, fez com que ele tivesse fé
para aceitar aquela condição, né? No caso ali foi uma condição triste para ele, mas ele aceitou, creu mais em Deus ainda e seguiu a vida em frente. Então a oração e o jejum produz fé no nosso coração. Conclusão nesse estudo rápido e breve para você entender um pouco do jejum. A prática espiritual do jejum e oração pode alterar completamente a rota da nossa vida como seres humanos e também nosso relacionamento com Deus. Quando nós estamos jejuando, nós estamos humilhando nossa humanidade e nos abrindo para aquilo que é de Deus, para o Espírito de Deus e para a vida de Deus. Nossos sentidos espirituais ficam mais aguçados e nossa visão do reino de Deus é ampliada. Nós deixamos de ser carnais, incrédulos, preguiçosos, improdutivos quando a gente jejua. E além disso, nossa autoridade sobre os principados e potestades do mal são elevados. A gente acredita que a gente pode expulsar os demônios. A gente acredita que as coisas vão acontecer, porque a nossa fé aumenta. E quando a fé aumenta, o que acontece? Tudo é possível ao que crê. Então, meu querido, eu deixo essas palavras para você aqui, simples, rápida, que quando a gente entra em oração e em jejum, a nossa fé aumenta, a nossa crença em Deus aumenta, a nossa ousadia, a nossa disposição, a nossa confiança em Deus aumenta. Se tiver um demônio na frente, a gente acredita que se a gente falar uma vez só, o demônio vai embora. Se tiver uma situação, a gente acredita, a gente começa a entender a vontade de Deus, entender o que Deus quer naquilo. E a gente, mesmo que Deus não responda do jeito que a gente queira, a gente vai levantar confiando, porque Deus fez o melhor. Mas muitas das vezes também, como aconteceu com Josafá, com Esther, com Esdras. Esdras teve fé para andar pelo caminho 2, 3 meses até chegar em Jerusalém, crendo que ele ia chegar em Jerusalém. Então, a oração, acompanhada de jejum, gera fé, que nos dá ousadia para fazer o que deve ser feito, em nome de Jesus. Receba essa palavra de fé e vamos jejuar, vamos orar. Vamos buscar ao Senhor. Vamos ser mais susceptíveis ao Espírito de Deus. Vamos entrar no propósito de Deus, entender a vontade de Deus. Tem aí, então, os tipos de jejum: parcial, total, né? O sobrenatural, o normal. Tem vários tipos de jejum, conforme você viu nesse estudo aí. Ore a Deus, porque o jejum é uma coisa particular. É entre você e Deus. Quantos dias eu vou jejuar? Quando que eu vou jejuar? A gente não jejua toda hora, todo dia, mas tem propósitos, tem momentos específicos que Deus chama a gente para o jejum e para a oração. O jejum tem um começo e tem um fim. É importante quando a gente começar, a gente consagrar o jejum ao Senhor e o propósito do jejum ao Senhor. E quando for terminar também, tirar um tempo ali, entregar ao Senhor. Entendeu? Se o jejum for prolongado, na questão de alimentação, a gente deve voltar a alimentar mais devagar, beber líquidos primeiro, uma sopinha. Isso se o jejum for prolongado. Mas se for jejum de 1 dia, 2 dias, vai voltando aos poucos. Mas não esquece, devemos começar o jejum com oração. Durante o jejum, sempre estar em oração diante do Senhor. E ao terminar também entregar o jejum diante do Senhor, confiando no Senhor. Tá bom? Então o jejum não muda Deus, mas muda nós e aumenta a nossa fé, dá mais ousadia para a gente confia mais no Senhor. Amém, meus queridos? Que esse pequeno estudo possa te ajudar muito aí, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe.